foi a sua Yalorixá na vida, além do cargo espiritual? Então, Dona Maria das Dores do Nascimento, uma senhora sofrida, de uma história que eu posso contar com sabedoria, porque praticamente me viu nascer. Eu tinha 3 anos de idade, ela já cuidava dos meus pais. Quando eu tinha 3 anos de idade, fez toda a minha família, meus irmãos. A minha mãe carnal, que ela não fez, era irmã de santo dela, foi feita pela mesma zeladora. Era uma pessoa muito guerreira, uma pessoa que aprendeu a ler por conta própria na casa de patrões, com jornais de patrões, quando eles terminavam de ler. Trabalhou desde 9 anos de idade em casa de família. E quando atravessou a minha família, ainda hoje eu estava conversando com a minha esposa, que eu não sabia de onde aquela senhora tinha tanto amor para dar, com uma vida que lhe bateu tanto, uma vida que foi tão desamorosa para ela. Não tinha um que ela não estendesse o braço, não tinha um que ela não tinha uma palavra amiga. E se a sua vida não tivesse boa e naquele momento algo não estivesse dando certo, ela falava, não tem nada que o tempo não cure, e vai passar e vai dar certo. Essa era uma pessoa que fez um grande diferencial na minha vida, na vida da minha família. Uma pessoa que, quem são próximos a mim sabe o quanto eu sinto até hoje. Nós só temos 1 ano que a perdemos, 1 ano e 4 meses que a perdemos. E sabe o quanto a falta me faz. Era mãe, zeladora, amiga, mas antes de qualquer coisa, era uma pessoa imensamente guerreira. O nome já diz, né? Maria. Ela nasceu para reinar, ela nasceu para ser guerreira, e ela era. Que forte, que lindo. É muito lindo ver o seu amor pela sua Yalorixá. Eu imagino a sua dor, porque perdeu uma mãe, né, uma orientadora espiritual, porque você passou sua trajetória toda dentro do candomblé, né, gente? Porque ele nasceu dentro desse axé. Qual é o nome da sua casa de axé? Oluaí. Oluaí, foi onde ele nasceu, onde o Orixá Oxóssi nasceu. E ele foi iniciado por essa Yalorixá e ficou com ela até os 25 anos, né? 24, exato, 25 anos de 25. santo. E ela veio a falecer, retornou ao Orum, hoje é uma grande ancestral. E passar 25 anos, né, sendo cuidado, sendo zelado, tendo o Orixá comendo pelas mãos de uma Yalorixá, é um grande privilégio, né, com certeza. É um grande privilégio, são para poucos. E com certeza você foi escolhido para estar, né, nesse axé, pelas mãos dessa saudosa Yalorixá. E a gente deixa aqui a nossa homenagem à Mãe Maria Jezawane, que foi uma grande dama do candomblé, uma grande abá, que fez por muitos, né? Sim. Por muitos, iniciou muitas pessoas dentro do candomblé, o candomblé Jeje. Então ela era super tradicional, né, muito amável, estava sempre pronta a acolher a quem precisasse. E você falou sobre um tema muito importante que eu gostaria até de pegar uma opinião sua, fora um pouquinho da nossa pauta. Antigamente não se via muitos babalorixás e Yalorixás com muito dinheiro. Mãe Maria veio da simplicidade, veio da dificuldade. Sim. E mesmo ela não sabendo ler, ela aprendeu com toda essa dificuldade dela, com toda essa, com a trajetória dela, e nunca deixou de dar axé para vocês. Você cresceu, você chegou lá muito jovem, né, adolescente, se formou lá, estudou e não deixou de ser um homem próspero. Você acha que hoje um babalorixá e uma Yalorixá, para ela ter axé, ela precisa ter dinheiro? Não. Precisa ter poder aquisitivo? Absolutamente. Porque hoje existe isso, né? Axé você tem ou você não tem. O dinheiro ele não compra. Tá aí, né? Uma prova que você é testemunha. Eu não sou o único. Eu não sou o único na minha casa de santo. Graças ao Lodumar e ao Orixá, Exu, todos nós somos prósperos. Minha família é próspera. Eu prosperei. Tô indo para a 3ª formação. Pois é. E ela mesmo sendo muito humilde, tendo as limitações dela, ela conduzia a espiritualidade, a sua espiritualidade com tanta sabedoria que fez você prosperar. Exato. Que fez você ter a força no Ori que você tem para poder passar pelas adversidades, pelas dificuldades que você passou, porque para ser um homem trans, ainda mais no candomblé, nos dias de hoje, com tanta falta de respeito, com tudo isso,
e você assim cresceu, e você teve força para chegar até aqui. Então, olha que maravilhoso. Exatamente. Né? Então, isso é para mostrar para vocês que é claro que um babalorixá, um melhorixá, ter condições financeiras, ser bem de posses, é muito legal. Mas que aquele também que não tem, não deixa de ter axé. Ah, ele não tem prosperidade, não paga as contas deles. Mas ela viveu a vida inteira em prol do orixá. Viveu. Era de segunda a segunda. Ela podia trabalhar, ela podia trabalhar. Poderia, mas não teria tempo. Exatamente. Ela foi na vida de muitos. Exatamente. Foi e não era uma pessoa que fazia... E ela se provia. Tipo, ela tinha uma vida boa, mas, tipo assim, ela não teve tempo para trabalhar, ter vida externa, porque ela se dedicou inteiramente ao candomblé, tanto que ela perdeu o marido muito jovem e nunca mais se casou de novo. A vida dela virou axé e filhos. É isso aí. E é a questão que eu quis entrar para falar com você. Porque hoje eu gosto de pegar essa opinião, porque muitas pessoas colocam, porque seu pai de santo não tem dinheiro, não tem casa própria, não tem carro. E antigamente as ialorixás e babalorixás viviam dentro do terreiro, morando no terreiro. Não que eu não acho que tem que ter prosperidade, eu acho que tem que ser sim, claro. Tem que ter o reconhecimento, tem que ter a troca, porque nenhum axé vive de diluir do nada, né? Evolução. E tem que ter, mas não quer dizer que uma pessoa que se dedicou para o candomblé, como a Mãe Maria, como tantos outros, não tenham prosperidade, não tenha axé para dar para uma outra pessoa, porque ela não teve isso tudo que muitos hoje em dia têm. Porque o candomblé hoje virou, de fato, um local de gente de dinheiro, porque tem que ter de posses, né? Então, podem até me criticar, mas é verdade. Sim, hoje em dia, você tem, você faz. Você não tem, você não faz. Entendeu? Então, a gente vem de uma criação, tanto eu, quanto o Gael, quanto a senhora, que a gente passou por experiências diferentes. Exatamente. E então, a gente pode falar que naquela época, até o ano passado, enquanto Mãe Maria, até um ano atrás que Mãe Maria era viva, existiam pessoas que se prestavam sim à caridade, que se prestavam sim ao terreiro, ajuda ao próximo, e que dava axé para todo mundo, mesmo não tendo todos esses patrimônios, todas essas coisas que todo mundo acha que um pai de santo famoso, porque o que vale é o pai de santo famoso. Legal ele ter uma rede social potente, legal ele ter uma potência, ele ir, estourar a bolha lá e ir além. Eu faço isso, você está fazendo isso hoje. Mas isso não é o mais importante, né? Então deixa a dica aí para quem está nos ouvindo, para quem está nos vendo. E eu queria perguntar a você qual foi o maior ensinamento que Mãe Maria deixou para você? Eu acho que o maior ensinamento eu costumo falar sempre na minha casa com a minha família, ou quando eu estou com meu pai, com os meus irmãos, ela me ensinou a lidar bem com a passagem. Ela me ensinou a lidar bem com o retorno. Talvez seja por isso que hoje eu esteja tão sólido de pé. Ela sempre falou para mim que tudo tem que retornar ao modo de origem. E nós também não somos diferentes. Vamos retornar ao modo de origem. Entendeu? E principalmente uma questão que ela repetia muito, que é uma frase que eu levo para a minha vida. O seu ori preza caráter. Se você não tem caráter, não adianta ter santo bonito na sala, porque o seu ori é péssimo. Concordo. O ori preza caráter. Você pode não ter dinheiro, você pode não ter um carro do ano, mas se você tiver caráter, você vai conquistar o seu dinheiro, você vai conquistar o seu carro do ano, porque o seu ori, ele vai girar em torno a favor que isso aconteça, que você prospere. Porque eu nunca vi alguém que tenha caráter, que seja honesto, não vencer. É verdade. Então esse é um dos maiores ensinamentos que ela vai deixar na minha vida. Talvez seja por isso que ela não tinha tantas posses. Ela prezava muito essa coisa de ajudar, do caráter. Não, meu filho não tem como me pagar uma salva de 3.000 para tomar obrigação. Mas eu não vou deixar de recolher esse orixá. Ele vai me pagar de outra maneira. Ele vai estar aqui um dia para enrolar uma caçar na casa de santo, para lavar um quintal, para tirar a pena de uma galinha que seja. Mas eu não vou deixar de fazer. E foi assim que ela prosperou na vida dela. Ela prosperou sendo uma boa pessoa. Ela prosperou dentro do caráter, do bom ori que ela tinha e dos ensinamentos que é... Hoje nós temos tanta coisa, né? A gente tem tantos recursos, internet, livros. Na época dela não tinha. Era passado oralmente, de boca a boca. Mais difícil, muito mais difícil para se aprender. Hoje eu tenho uma dúvida, eu posso recorrer à internet?
Posso recorrer a um livro? Naquela época, você tinha dúvida, você tinha que ir até os seus mais velhos, abaixar a sua cabeça, agô meu pai, agô minha mãe. Mas o senhor, a senhora poderia me ensinar tal fundamento? Era mais difícil. Com certeza. Era assim. Aí eu fui até naquele evento da FLIT e vi o acervo lá de Tata Tancredo. E vi o quanto tinha cultural naquela época, mas não tanto quanto hoje. Nosso povo evoluiu muito, avançou muito, né? Hoje a gente tem muita informação. O GED, então, da onde você veio, da onde eu me iniciei também, é toio, né? Muito fechado. É AO, é muito segredo. Eles não passam. Então, assim, pegar uma informação, de fato, você tinha que provar que você tinha competência para poder exercer, merecimento, entendeu? Porque não era passado mesmo. Sim. Então, a gente sabe que ela enfrentou muitas adversidades. Nós também, quando nos iniciamos, né? E aí a gente acaba entrando nessa questão. Hoje tudo é muito mais fácil. É o que eu falo, né, Gael? Hoje as pessoas têm mais acessibilidade para o candomblé. Hoje as pessoas entram e saem da casa de candomblé a hora que elas querem, porque não existe mais aquela peneira, né, que antigamente tinha. Para você entrar no candomblé, você tinha que passar por uma peneira ali. Exatamente. Né? Você tinha que passar pelaquela ritualidade, saber se de fato você servia para o candomblé para depois você se iniciar. Não, hoje as pessoas entram e saem de qualquer casa. Não existe critério. Né? É o que eu falo. Às vezes eu sou mal interpretada por alguns filhos por essas questões. Por quê? Quando a gente fala de ter responsabilidade emocional, lealdade com as suas casas, com o irmão de axé, de você procurar uma casa, veio procurar, é da casa de fulano de tal, aí você chegar e falar, olha, vai lá no seu pai, volta para o seu pai, procura seu pai. Porque, claro que existem casos e casos, né? Sim, claro. A gente sabe disso, mas é importante a gente olhar para a casa do outro com carinho, com respeito, porque é muita dedicação no candomblé. Exatamente. Então, voltando aqui para a sua pergunta, antes da gente chamar o intervalo, eu queria perguntar para você entrar dentro desse assunto. Em que momento você começou a se reconhecer enquanto homem trans? Eita, então... Me reconhecer demorou. Saber que algo era diferente desde sempre. Eu me recordo que eu era bem novo. Na época eu deveria estar fazendo 2º grau. Eu estava com as amigas em casa vendo um filme. Na época a gente usava DVD. Eu estava deitado na sala com um braço estirado e uma amiga deitada no meu braço. Eu lembro da minha mãe me chamar a atenção. Você está parecendo um homem com a menina deitada no seu braço. E hoje eu vejo que eu tinha características que eu já levava para o masculino. Quando a minha mãe começou na Umbanda, começaram num quartinho feito no quintal da gente, que a casa da gente era muito grande, fizeram um gongá no quintal. A minha mãe falava que me arrumava toda bonitinha, de chuquinha, de Maria Chiquinha, de sainha. Ela era virar as costas, incorporar de alguma coisa. Eu estava com o bermudão e a camisa do meu irmão. Quando ela acordava, os cabelos estavam para o alto e eu estava com a roupa do meu irmão chutando bola na rua. Foram características que eu venho trazendo desde criança. Me reconhecer foi a fase mais dolorida. Não bastava ter que enfrentar, me assumir uma lésbica desfém. Agora eu teria que me assumir novamente, sair do armário pela 2ª vez como homem. Pior, falar para as pessoas, homem trans, numa sociedade onde nos matam todos os dias. E como eu ia ter que lidar com isso, tive que botar a cara para bater. Imagina. Tive que botar a cara para bater. Então, há 8 anos atrás, 10 anos no total da minha iniciação de transição, fiz 2 anos de tratamento psicológico, cumpri a regra direitinho, porque hoje em dia qualquer um vai na farmácia, compra um hormônio e se auto-aplica. Eu fiz todo o processo, psicológico, psiquiátrico, e até chegar ao processo que as pessoas visualizam a sua mudança física. Então, há 10 anos, vamos dizer que eu abro a porta todo dia, ou eu chuto ela todo dia para sair de lá de dentro. Entendi. É mais ou menos esse período. Se reconhece, eu acho que a gente se reconhece desde sempre. Quem não se entende diferente quando é criança? Acho que todos nós. É verdade. Então, esse processo foi algo natural em você? Foi acontecendo naturalmente?
E foi difícil para você internamente essa mudança? Foi. Hoje não, que hoje eu sou um homem bem resolvido, eu não sou muito, assim, eu respeito a sua opinião, mas isso não significa que ela vai interferir na minha vida. Mas antes todo mundo conseguia interferir. Isso para mim foi muito ruim, porque parecia que eu era o errado, que eu era algum tipo de bicho que estava em metamorfose, e não era bem isso, eu não estava errado. Eu só queria ser o que eu sou hoje. Hoje eu sou pleno, hoje eu sou feliz. Eu só queria isso, chegar a ter uma vida normal, porque eu acho que ninguém tem uma vida normal, cada um tem seus tropeços, seus percalços, mas não precisar todos os dias fingir o que você não é. A senhora é casada, bota um vestido e um salto no meu pai Yogan e fala pra ele, desfila comigo na rua assim, pergunta pra ele como ele vai se sentir. Era como eu me sentia. Quando me viam de baiana, numa roda de candomblé, quando eu precisava, porque eu nunca desrespeitei barracão de ninguém, eu nunca fui a casas de santo vestido de calça, de blusa, de vestimentas masculinas, enquanto eu adotei o gênero feminino. Enquanto eu habitava aquele gênero, eu nunca desrespeitei a minha zeladora, eu nunca fiz ela passar vergonha pelas minhas escolhas. Mas só eu sei quantos pedaços caíam de mim cada vez que eu tinha que me vestir dessa forma. Entendi. Eu imagino. Eu ia até entrar nessa pergunta agora. Você buscou orientação espiritual antes da transição? Tudo na minha vida é de acordo com a minha ancestralidade, com a minha espiritualidade. Ori, Exu, Orixá. Também não foi um mar de rosas. Tá? Não vou falar para a senhora que agora, nossa, minha transição foi maravilhosa, o Orixá não ligou. Mentira. Orixá, Oxóssi, não se impôs. Em nenhum momento levantou nenhuma questão sobre Orixá, Oxum. Sim. Parecia a mãe ciumenta que o filho está preferindo a masculinidade do pai, mas está me deixando de lado. Lhe reconheci do gênero feminino e hoje você diz que você quer se desligar de uma das coisas, de um órgão que é tão vital e importante para mim. Então, essa colocação me bateu. Entendi. Essa colocação me bateu. Entendi. E nessa consulta ao oráculo, como que você conseguiu se alinhar dentro da sua espiritualidade com isso? Porque houve esse problema com o Oxum, e aí depois que você foi... Porque na realidade o nosso orixá, ele conhece o nosso ori, o nosso interno, né? Ele sabe como você já era, né? Mesmo antes da transição. Aí foi só mudar a feição externa. Sim. Porque internamente você já era um homem. Já tinha uma mente de homem, falava no masculino? Muitas vezes. Muitas vezes. Muitas vezes. Então, na realidade, o seu ori já estava condicionado a isso, né? Essa transição, ela veio desde muito jovem. Sim. Né? Mesmo que tenha sido difícil, você foi se colocando, se impondo, né? Sim. E aí, dentro disso, os orixás foram se acomodando bem dentro dessa leitura, dentro dessa modificação? Como é que foi? Sim. Assim, eu acho que até por orixá, a gente tem que entender que o orixá está muito à frente de nós. Então, eu não aceito a colocação que as pessoas fazem. Ah, cadê o orixá que não viu isso? Nossa, ele já viu há muito tempo. Acredito que ao moldar o meu ori, ele já sabia o que eu seria. Sim. Então, eu não acredito que o orixá Oxóssi, o orixá Oxum, ou seja, qual for a cabeça do filho, não saberia o destino dele. Eu não acredito. Ou então, eu vou desacreditar o que diz o oráculo. Eu vou desacreditar o que diz os odus. Porque eu acredito que a gente não pisou no Aê sem que o seu orixá soubesse exatamente o caminho de vida que você teria. Então, acredito sim em entidades, por exemplo, Pombogira, tinha até hoje o assunto da barba, ela não tinha, né? Tadinha. Tirei, segurava o pão da costa dela, ela fica meio encrespada com isso, mas nada que tipo vá prejudicar o meu caminho de vida, nada que vai prejudicar a minha integridade física, que é uma coisa que eu acredito muito. A entidade na minha cabeça, o orixá na minha cabeça sempre foram muito taxativos comigo em relação a isso. Eu não vou denegrir você.
Não vou denegrir a sua integridade física para poder te ensinar. Mas eu vou te ensinar dessa forma. Eu acredito que o orixá, ele está aí para isso. A partir do momento que nós, como seres humanos, conseguimos entender, se colocar no nosso lugar e que ele é maior do que a sua opinião, eu acho que as coisas fluem melhor. Sim. O respeito flui melhor. Sim. Porque as pessoas se colocam muito... mas eu acho... O eu acho fica dentro da sua casa. É verdade. Eu quero saber o que o meu orixá acha. E não foram as minhas mudanças que me prejudicaram, muito pelo contrário. Pega a minha vida de 10 anos pra cá, quem me conhece sabe o quanto mudou. Isso foi minha mãe trabalhando no meu ori, foi os meus tropeços, os meus erros que eu cometi vários. Mas todos eles, eu tinha uma pessoa ao meu lado que me ensinou, levanta e faz de novo e vê se dessa vez faz certo, Dofona. E ela tinha uma dificuldade de falar Dofona. Ô, Dofona! Eu ia até te fazer essa próxima pergunta, agora seria essa do nosso intervalo. Como se a orixá recebeu esse processo, né? Então, para explicar de uma maneira mais simples, eu costumo falar que ela, para quase 90 anos, ela era de uma mente extraordinária. Primeiramente, com dificuldade de entendimento. Você vai precisar fazer uma cirurgia? Você vai precisar... você precisa ficar barbudo, Dofona? Você precisa trocar de roupa? Mãe, não dá. Aí um dia ela virou para mim e falou assim, meu filho, não dá para ser meio nada na vida, né? A gente não é metade de nada na vida. Eu vou ter um pouco de dificuldade em assimilar o seu nome e o seu pronome. Mas eu vou te chamar de Dô, como eu chamo todos os dofonos da minha casa. Então, para ela, foi, nossa, nós a perdemos e eu ainda lembro que ela retornou ao Orum me chamando de Dô e nunca pronunciou Gael. Ela nunca conseguiu pronunciar Gael. A Mãe Maria entrou na sua vida, você tinha quantos anos? 3 anos. Iria fazer 3 anos ainda. Ela viu os meus 2 irmãos menores nascer. Aí, 3 anos de idade. Então, ela conviveu com você, você tem quantos anos hoje? Conviveu comigo 41 anos, eu vou fazer 44. 41 anos. Então, olha, ela passou por toda a sua transição de criança, adolescente, formação. Então, para ela, de fato, e quantos anos ela faleceu, Mãe Maria? A idade, olha, a minha mãe, a gente tem uma incógnita com a idade dela, que a minha mãe mentia bem a idade. Acho que ela fez 87 mais 4 vezes. Agora você imagina para uma senhora de 87 anos, olha a compreensão, olha a sabedoria que ela teve para entender, né, essa transição, entender e aceitar, que é o que a gente tem que fazer, não tem que aceitar, tem que respeitar. Respeitar, né? Respeitar a vontade, o desejo. E é isso, a sua história é muito necessária a ser contada. Eu até te agradeço por estar aqui. Eu sei que para você deve ser muito difícil reviver esse passado, mas para quem está passando por esse momento agora, né, de transição... Eu acho necessário. Eu não acho difícil, eu acho necessário. Para que outros venham com a mesma sabedoria, com mais sabedoria do que eu tive, para que outros venham com mais respeito, para que as pessoas possam entender que transicionar também é uma forma de respeito com o próximo. Você não pode atropelar ninguém, você não pode obrigar porque as pessoas engulam, tá? Você pode exigir respeito, isso qualquer um tem direito a respeito. Mas não atropelar o próximo, não achar que você vai ter que me engolir porque eu sou assim. Não, a senhora não vai ter que me engolir. Se para a senhora está difícil, eu me retiro do seu ambiente, não tem problema. Eu vou para onde eu sou aceito, onde eu sou acolhido, onde eu vou ser amado. Mas também não vou deixar o seu ódio me contaminar também e devolver com a mesma ofensa, que é o que acontece muito hoje na casa de Candomblé em relação à transexualidade. Digo isso na pele como masculino e vivenciando, vendo o feminino. A falta de respeito. Nós temos um culto ancestral da qual a gente preza nossos antepassados, o que nos foi passado, nos foi ensinado. Sim. Então nós não podemos sair atropelando isso de qualquer maneira, a gente pode se colocar no nosso lugarzinho ali, nós podemos ter o nosso lugarzinho sim, porque eu acho que qualquer pessoa apta e digna
tem esse direito, mas sem atropelar, sem faltar com respeito. É isso aí, respeito é fundamental, Sempre, né, Gael? Sempre. E é esse papo super importante hoje aqui com Gael de Oxóssi, que veio aí para quebrar aí o silêncio e trazer bastante informação para vocês. Aqui a gente vai para o intervalo rapidinho, para ele poder beber uma água, se refazer, para a gente retornar aqui para a entrevista, tá bom? Até já! Alô, ouvintes da Rádio Tropical Web Brasil. O meu nome é Vanessa Navarro, eu sou advogada, eu vivo em Portugal e eu vim aqui oferecer para vocês os nossos serviços advocatícios. Nós trabalhamos ajudando investidores e empresários que queiram trazer a sua empresa para Portugal através do visto Gold. Essas pessoas podem fazer investimento em fundos e nós tratamos de todo o processo para a obtenção do visto Gold, inclusive para a sua família, esposa, filhos que queiram vir viver em Portugal, ou se não quiserem viver, que se quiserem apenas investir em Portugal, na compra de imóveis, na construção, restauração, remodelação de imóveis. O nosso escritório conta com parceria de empresas de engenharia, consultores imobiliários e toda a equipe necessária, inclusive pessoas intermediárias de crédito em bancos, pessoas que podem conseguir financiamento para vocês. Então nós tratamos de todo o processo. Contem conosco, inclusive para obter a nacionalidade portuguesa, tá? E sigam o nosso perfil no Instagram, LinkedIn e Facebook, VN Advocacia PT. Obrigada. Então, o que eu digo, faça o que te faz feliz, com respeito, com coerência, com postura. Postura, gente, a gente não pode deixar de falar sobre isso. Não é porque você é trans, ou você é gay, ou você é lésbico, que a gente tem que faltar com a postura. É isso aí, é saber entrar e sair de qualquer lugar. Exatamente. Com postura, mas a felicidade acima de qualquer coisa tem que ser sua. É isso aí, tá vendo, galera? Essa foi a mensagem do Gael para vocês. Gael, queria que você deixasse o seu contato, seu telefone, se você puder, a sua rede social, para quem quiser tirar alguma dúvida, quiser te fazer perguntas, também mandem para cá, para a Rádio Tropical Web Brasil, para o 971591211, que depois a gente marca. Ou você pode voltar aqui também, às vezes. Como você quiser. Tá bom? Quero agradecer a sua presença da sua esposa também. Muito obrigada. Você quer deixar uma mensagem final? Não, a mensagem que eu quero deixar é que as pessoas vivam. Isso aí. Da forma que for, respeitando, uma respeitando a outra, seja no candomblé, seja na rua, que tenham respeito. Respeito é isso que a gente sempre pede. Nós saímos juntos, às vezes acontecem algumas coisas de pessoas conhecidas, entendeu? Porque às vezes o preconceito não vem de fora, vem dos conhecidos mesmo. Então, assim, a gente não quer que ninguém engula a goela abaixo. A gente só quer respeito. Conheceu antes, não consegue, não faça com as pessoas o que você não quer que façam com você. Não faça vergonha. Exatamente. Não tem coisas que são desnecessárias. Então, assim, respeitem e se dê o respeito. Tenham postura, como o Gael falou, tenham postura. Entendeu? Chega, tem alguma dúvida, chega no Gael, pergunta, poxa, Gael, mas como é que é isso? Não fica olhando, falando, entendeu? Que isso é ruim. Então, assim, tudo é uma questão de respeito e as pessoas entenderem. Tem muita gente que não entende. Tem várias pessoas que não entendem, mas respeitam. Igual ele falou da minha sogra. A minha sogra, ela quase não entende, mas ela respeita. Mas aí a falta do entendimento é ignorância. Então você tem que buscar estudar sobre o assunto, né? Buscar saber perguntar, né? É o que ela está falando, saber perguntar. Exatamente. Chega a pergunta, eu não vou me responder nada sobre o assunto. A minha sogra, quando alguém pergunta, porque geralmente as pessoas do convívio dela são pessoas da mesma idade. A resposta que ela dá é assim, olha só, você sabe o Tami, filho da Gretchen? O meu filho é assim, então respeito meu filho. E ela é tão sábia que tudo que ela me conta relacionado ao Gael, quando era criança, ela fala no masculino. O
Gael, quando era pequeno, ele não sei o que, ele chorava, ela nunca se referiu no feminino. Então, assim, ela respeita. Ela é uma mãe que ela acolheu. Então, isso não é difícil. Basta você ter respeito, pergunta. Se tiver dúvida, pergunta, mas tenha um respeito. Tem pessoas que falam, às vezes a pessoa quer que a gente engula. Não é isso, gente. Cada um vive da forma que quer, a partir do respeito. Exatamente. Entendeu? É só isso. É isso. Obrigada. Eu que agradeço. Pela sua participação, pela sua sabedoria. E é isso, a gente tem que ter muita paciência, né? Muita. Eu não tenho muita paciência. Imagino. Tem que ter muita paciência. Eu tenho respeito. Muita ignorância. E aqui, a mãe do Gael já sabia quem ela tinha gestado, parido, né? Sim. Então ela sabe de fato quem era o filho dela. Sim, exatamente. Né? E o filho dela sempre se colocou nessa postura do masculino. E é isso, é respeitar. Se a mãe respeitou o pai, a mãe de santo respeitou, o resto tem que respeitar também. Sim, agora nós estamos em outra casa e o nosso pai de santo, antes da gente chegar, ele fez uma reunião com os filhos e explicou que o Gael era um homem trans. Nós chegamos lá e eu não sabia que ele já tinha feito essa reunião, mas ele falou pro Gael, não se preocupa que todo mundo aqui já sabe. Eu fiz uma reunião e expliquei para todo mundo já sabe. E eles respeitam. E o comportamento lá do pessoal é diferente. Não respeitam. Eles que conviveram com você, nunca né? tive problema. É aquilo que a sua esposa está falando. O preconceito, a falta de respeito... Às vezes está do seu lado. Sim, exatamente. Do seu lado. Tá do seu lado. E nós temos problemas com pessoas que já conheciam o Gael antes. Geralmente, a maioria das vezes, são pessoas que já conheciam. A falta de respeito vem das pessoas. Porque eu conheci antes, tá? Isso não te dá o direito. E não é brincadeira. As pessoas pensam que ele, do nada, ele quis mudar. Não, ele tem documentos. Ele tem como, se a pessoa faltar com respeito, é como ele disse, ele tem como processar. É isso. E ele se entende dessa forma. E isso é o mais importante. Exatamente. Independente disso, mesmo se não transicionasse, não mudasse a feição, se ele se entendesse nesse gênero, é isso. As pessoas têm que respeitar. Entendeu? Não tem que questionar, justificar. Não, tá errado. Não, nada tá errado. A partir do momento que ele impõe o respeito, porque também a pessoa tem que saber se posicionar. Então, assim, se ele impõe o respeito, ele tem que receber o respeito. Se ele faltar com respeito, aí é outra história, mas a partir do momento que ele se impõe e ele respeita a todos, ele tem que ter o respeito. Sim, com entendeu? Certeza. Muito obrigada. Não. Muito obrigada, Gael, pela sua participação. Querida, obrigada a você sempre. Sua bênção. Pai abençoe, a sua bênção também. Que abençoe vocês, que o seu caminho seja sempre de prosperidade, de alegria. E eu queria que você quer deixar algum contato? Então, posso deixar o Instagram, tá que é a rede social que eu mais utilizo, porque, assim, qualquer dúvida, qualquer pergunta, principalmente a maioria das vezes os homens trans são mais retraídos, né? As mulheres trans são mais despachadas. É Gael Miller, é meu Instagram. @Gael Miller. Sigam lá ele. Isso aí. Qualquer dúvida, qualquer pergunta. É isso aí. Estou à disposição sempre. Então, gente, esse foi o nosso programa de hoje. O Axé está sempre aqui ecoando as vozes, né, de pessoas de babalorixás e alorixás, né, de ebomes, de pessoas feitas de orixá, de cantores do axé. Então, estamos aqui para propagar a voz, trazer informação e trazer para vocês um pouco da vivência da Casa de Axé e das dificuldades que nós enfrentamos, né, para vivenciar a nossa religião, vivenciar a convivência, né, dentro das comunidades. Quero agradecer a audiência de hoje, agradecer a toda a equipe aí da Rádio Tropical Web Brasil, agradecer a presença de vocês, dos nossos ouvintes. E hoje a gente não ouviu apenas uma história, nós ouvimos uma travessia, né, a travessia do Gael. Que o axé seja sempre caminho de acolhimento, respeito e verdade. Que cada ori encontre seu destino como dignidade. Né? Respeito em todos nós, que nós precisamos. Que Manhã, que Pai Oxóssi no dia de hoje abençoe vocês e direcione vocês para o melhor caminho, tá bom? Axé. Olá, eu sou a Carla Cis.
a responsável empreendedora por esse espaço, que aparentemente está começando agora, mas eu já comecei essa profissão há algum tempo atrás, alguns anos atrás, na verdade, quando eu desisti da minha profissão de enfermagem, de gestora ambiental, e comecei a empreender na estética, fazendo atendimento em domicílios, e comecei com um espaço depois pequenininho, quando entrou a pandemia, logo depois um pouquinho maior, e hoje eu estou nesse espaço oferecendo vários outros serviços. Você chegando aqui vai encontrar a New Design para fazer as suas unhas, pé e mão. Aqui também vai ter o serviço de depilação, alguns dias com a parceria com a Rosângela, outros dias vocês vão estar comigo também para essa depilação. E você vai estar comigo para fazer o seu tratamento corporal e facial. Então sejam bem-vindos ao Estúdio Estética Carla Cis.